Alderberger. Fabiola Baruffi. Somos dois, Brasil. Tcharam. Olha isso. Helder, Pois não. eu acho que a gente teve uma ideia muito boa, que é contar os bastidores do que acontece nas festas, porque todo mundo só vê o que dá certo, né? Uhum. E não sabe tudo que aquilo que aconteceu para chegar onde chegou. O tudo, né, Fá? O tudo. O negócio que deu errado, a coisa que deu certo, a coisa que foi engraçada. O bolo que cai, o bolo docinho que cai. A assessora que surta, os noivos que brigam, o pessoal que acha que é o dono da festa. O noivo que desmaia, a noiva... Exatamente. É isso que a gente quer contar. É o que a gente A gente quer. não quer contar história de Tem sucesso. uma moça que fala uma coisa pra mim, que fala assim, o que importante é ter história. É Fabiola. isso, Helder. O importante é ter É história. ter história. É. E a gente tem história, né? Poxa vida. E por isso que o nosso podcast veio pra isso, né? É isso. Pra mostrar o bastidor, pra mostrar como é que é a vida real da festa. É. O coração da festa. As histórias E a de gente festa. vai trazer aqui para vocês assessores, decoradores, o pessoal de locação. De bar, de vestido, tudo, vestido que não fecha, que decoração. rasga, que abre, que costura na De hora. decoração que deu errado, colocou uma flor, não gostou, tirou, colocou outra. E que tudo dá certo no final. Sim. Às vezes não. Já teve noiva que não casou. Já teve. Já. Já teve convidado que se pegou num lugar impróprio. Então. Tem bastante coisa pra Tem acontecer muita história pra aí, contar. Fabiola. A gente quer isso. A gente quer quer o um babado. negócio. A gente quer o babado. Mas eu tenho uma ideia aqui, Fabiola. Eu acho que hoje eu tenho que te entrevistar. Me entreviste. Para as pessoas conhecerem você. Tá bom. Então a gente vai fazer uma troca. Eu te entrevisto, você me entrevista. Pode ser que sim. Então vai. Deixa eu pensar aqui Pergunta. numa coisa. Primeiro uma coisa. O seu nome não é só simplesmente Fabiola Baruffi. Não porque é. a gente sabe. Não Sim. cabe nessa tela o seu nome. Meu nome é nome de princesa. Eu sei que vale... Eu tava vendo, pesquisando na R$5 internet. cada sobrenome. Custa 6 bilhões de reais o seu nome. Fala pra gente, como que é o seu nome? Fabiola Junqueira Ribeiro de Alvarenga Baruffi. É bastante, É muito né, nome. Fabiola? Mas é diferente de Elderberger. Que Então, graça tem, gente? não. Como é seu nome? Lógico que Elderberger. tem. Elderberger. O Praticamente meu um eu já começo trava-língua. assim. Você quer o nome inteiro? Eu falo, ai, moça, você quer o nome inteiro? Eu sei, toda vez que você vai falar isso, eu já penso, Senhor, será que essa pessoa Senta. vai ter Nunca caneta cabe. o suficiente pra escrever? Não cabe no Nem espaço. cabe, Fabiola. Aí tem que ser Fabiola, ABCD, FGH e JFGH, Baruffi. Hipercap, como que eu coloco o meu nome? Como que ganha? Vai chegar. Não dá. Ainda bem que você é conhecida como a Fabiola Baruffi. Pois é mais E fácil. Fabiola, me fala aí, quando que você começou essa loucura de confeitaria? Helder, eu comecei as amigas falando assim, faz um bolo pra mim. Eu digo, eu não faço bolo. Não, mas você consegue. E aí eu comecei assim, você São as suas acredita? amigas que te conhecem, né? Porque Sim. a gente sabe que é assim. Porque, Helder, eu sou biomédica, né? Eu me formei, trabalhei 10 anos com isso. Mentira que você é Verdade. biomédica. Sou biomédica. Mentira. Eu achava só que você era o quê? Mãe, esposa, empreendedora. A moça que leva as pessoas, Sim. o que? Advogada, Sim. que mais? Arquiteta, Arquiteta, decoradora. Sim, cabeleireira. cabeleireira. E o que mais? É tudo. Mas biomédica é uma surpresa pra Sim. mim. Sou biomédica. Muito legal. Trabalhei, tenho pós-graduação, tudo. Eu estudei bastante para isso. E no fim, se eu tivesse me ouvido lá no começo, talvez eu tivesse começado antes. Mas tudo tem sua hora, né, Tudo Helder? tem a sua hora. É, sim. Tudo tem a sua E hora. você? Como é que você Não, começou? escuta, calma. Eu fiquei sabendo de uma coisa, a produção tá falando aqui no meu ouvido, ó. Ah, tá. Entendi. Tem que você se juntou com uma pessoa super legal, assim. Como é que vocês se conheceram? A gente se conheceu, Helder. Não sei se você se lembra. A gente ia fazer uma festa junto, lembra? E aí uma assessora aqui de Mogi Mentira. convidou, verdade. Foi que quando eu mais? te conheci, quando eu conheci Juliana Valim. Que você conheceu a tropa, né? Sim. Que vocês já Foi estavam bem nesse legal, vulco-vulco né, aí Fabiola? fazia um tempo já. Foi bem legal, foi bem legal. O mais legal é que a gente já trabalhava junto sem a gente saber.
É verdade. Porque tinha Mas você não muita... gostava de mim. Tinha Quem é muita... aquela Fabiola? Não, eu vou falar. Eu vou expor. Eu sei. Então agora eu vou expor. Pode expor. Vou falar, quem é aquela moça que tem um nome pintado Pintado no muro. Nossa, que retrô. Mas você sabe que muita gente começou a me conhecer por causa do nome Sim, porque o pintado seu no ponto muro. era muito interessante. Então. Algumas pessoas falaram assim, você já viu eu falar aquela Fabiola que tem um muro pintado lá no Japão? Então. Eu falei, Quem é essa? Quem é a Fabiola na fila do doce? Você veja, né, Helder? Você vê, né, A Fabiola? vida, Como o mundo como dá a vida volta, é uma né? surpresa, Mas né? a gente já trabalhava junto, né? Sim. Sem a gente saber. Era Mas muito eu acho que comum a você gente começou se antes de encontrar. mim. Eu acho que você começou antes de Eu mim. acho que um pouco Sim. só. Porque eu lembro que já no começo já existia a Fabiola Barufo na minha vida. Sim. E foi muito, muito interessante. Essa festa foi muito interessante pra gente, Foi. né, Fabiola? E engraçado que eu lembro que quando ela falou da gente, pra gente sentar e montar o sei quê, ela já falou assim, vocês dois vão ficar juntos. É verdade. Ela já falou naquele momento. É verdade. E foi amor à primeira vista. Né, Helder? Uhum. Foi. Foi uma coisa louca. É. Foi uma coisa louca. O mais legal, sabe o que é? Que eu gosto de coisas que você não gosta e você Uhum. gosta de coisas que eu não gosto. Exatamente. Gente, eu tenho pavor de mexer com chocolate. Chocolate. É. Gente, eu não gosto. Sabe quando você vai ver alguém que tá aprendendo a mexer com chocolate? Ah, não fala assim. É a Fabiola. Eu odeio. A Fabiola é uma coisa... E ela faz assim, ela pega o chocolate... Existe todo um processo por trás do chocolate, né? Não é só simplesmente derreter, coloquei lá e pronto, tá tudo lindo. Ela coloca e ela põe assim... vou esperar 1 minuto. 1, 2, 3, pronto. Tirou. É, gente, tem que ser rápido. Tem umas coisas que é assim. Uma coisa da Fabiola, gente, que você... Algumas coisas, né? Que aí eu vou falando. Uma coisa da Fabiola é que ela consegue fazer 7 bilhões de coisas ao mesmo tempo. Sai umas mãos aqui, assim, dela, assim, ela parece um polvo, sabe? Vai saindo coisas assim Tem que dela, otimizar e ela o começa tempo. a fazer. Ela tá aqui, aí aqui... É que ela não tem mais... criança pequena, mas se tivesse, assim, ela estaria aqui, ó, segurando, fazendo um negócio, aí com o pé fazendo uma outra coisa. Tem hora, né, queridos? Tem que pegar a criança na escola, levar não sei o quê, fazer compra, almoço, é muita coisa ao mesmo tempo. Aí eu tenho, ó, cachola. E aproveitando esse gancho que você falou, que a gente tem coisas que são diferentes, o que mais você gosta de fazer? Qual é a coisa que você mais gosta de fazer, vai, na confeitaria? Eu gosto de modelar, Helder. E a coisa que você menos gosta? Tirando o chocolate, porque Nossa, você já falou. mãe, nem sei, Helder. O que eu menos gosto? Doce fino. É, doce fino não Você dá. não gosta de E também não sei fazer brigadeiro. Gente, não me Gente. pede pra fazer brigadeiro, porque eu não sei. Gente. Não sei dar ponto, eu acho que vai ficar mole, eu cozinho demais, eu acho que vai ficar duro. Eu me perco totalmente, não Teve gosto. uma vez que a Fabiola foi fazer um brigadeiro que eu falei que era um brigadeiro por pessoa, porque a pessoa comeria no começo da festa, ficaria com o brigadeiro até o final aqui na Bala. boca, porque não dissolvia. Mas eu sou muito boa no biscoito, que É, eu gosto sim. muito de fazer. O seu biscoito é excelente, o seu Então. biscoito é muito mais gostoso que o meu e a gente usa a receita pesada. Pois É é. igualzinho. Eu não sei o que acontece. É um É negócio amor, louco. gente. É amor. Amor de quê? Do Você não tem. tem. Não tem. Sentimentos. Esse coração seco aí. Seco, Peludo. peludo. E gelado. A vida me fez que assim. mais que eu quero saber da Fabiola Barufo? Que mais? Fabiola que é mãe e que é tudo, é biomédica, começou na confeitaria há uns 8, 10 anos? Há uns 10 anos. Uns 10 anos, né? Bah, Você acredita que... foi mais, Helder. Foi Não. mais? Foi uns 8. Sabe por quê? Porque a pessoa para quem eu fiz o primeiro bolo, que eu entreguei o primeiro bolo profissionalmente, assim, acabou de fazer... Não, ela fez 16, porque ela fez 15 na pandemia, mas ela fez 16 esse ano. Nossa, então 16 é anos. bastante tempo. É bastante tempo. Eu derrubei um monte de cupcake naquele dia, naquela festa. Você Eu tinha que veja. fazer uma torre de cupcake e eu derrubei um monte. Mas eu acho que bolo caído, assim, acho que foi um só. Que caiu na mesa porque o prato do bolo era muito alto e quando eu coloquei aquilo virou. Mentira. Mas deu pra salvar. E o desespero. Não, deu pra salvar. Ainda bem que não era bolo de andar. Sempre dá, né? É, Sempre acontece umas coisas, né? sempre. Ô, Fabiola, quando você tá lá modelando, você tá fazendo as coisas, sempre acontecem umas coisas diferenciadas lá, né? Tipo o quê? Tipo, várias coisas assim. Eu sei que quando você tá fazendo as coisas, você tá modelando, você tá assistindo um quê? As pessoas acham que você tá assistindo o quê? Um desenho, Um programa de um culinária. programa de culinária, uma fofoca.
e fala pra gente. O que Geralmente, que ou é crime ou é terror. Fá, eu vou dizer... Mas você sabe por quê? Eu vou te explicar por quê que é Explica. o crime ou é o terror. Por quê? Porque quando eu tô assistindo, eu quero alguma coisa só pra me fazer companhia ali. Porque modelar, gente, é um serviço muito solitário. Eu fico ali, eu comigo mesma. Você pode ouvir uma música? Pode, mas tem uma hora que aquela música vai atormentando a cabeça da gente. E o crime não, que ela fala, mansa, aconteceu isso, assim. E eu não preciso olhar pra imagem, eu só tô ali escutando. De vez em quando eu dou uma olhadinha e E tal. te deixa mais ligada, né? Porque daí eu tô sempre alerta. E fico, oh meu Oh, Deus! meu Deus! E outra, ouvir um barulho diferente, eu já acho que tá acontecendo E alguma você já coisa, já entende. sei como me defender Você e já tal. até entende. Tô esperta. Às vezes você já até fala assim, já sei quem foi que matou. Então. Ocultou o A cadáver pessoa em tal fala pra lugar. mim, não vou abrir o porta-malha. Eu falo, tem alguma coisa aí dentro. Tem coisa aí. Então. Tem coisa aí. É bom, porque daí eu fico esperta. Com certeza. E outra história pra contar, né, Helder? Não, e outra Eu coisa, falo, né, Tereza? Helder, você precisa ver o que Você aquele tá maluco ali, fez. Você tá vendo o quê? Um crime, um terror, não sei o quê, você fica mais ligada. Então. Tô A sempre gente- alerta. A gente só gosta de uma coisa. Quando a gente vai fazer alguns determinados temas, a gente mergulha no tema, né? Aí a gente coloca o quê? Uma música. Um Frozen. Um Frozen. A gente um quê? canta. Um enrolado. Eu canto muito bem. Muitíssimo. Inclusive, esse ano, eu acho que tem que ter a cantata de Natal na janela da sua casa. Vou fazer. Você e sua família. Eu Perfeita. canto muito bem. Eu acho. Sabe, assim, todo mundo lá cantando uma musiquinha. Sim, eu faço Inclusive, os agudos, eu acho que um dia a gente vai falar sobre isso e eu quero que você se apresente aqui, porque eu acho que o Brasil, Fabiola, precisa descobrir esse seu talento. Porque você é muito boa. Não dá, Helder. A gente pode cantar Vou quebrar uma música. copos. Não, a gente tá conquistando os nossos ouvintes agora, Fá. Não pode vamos queimar chegar esse filme, numa não. cantoria desse. Porque Não. vai ser assim, do 8 ao 80. Ou eles vão Sim. amar ou eles vão... Agora eu tenho outra fama que é ruim também. Que É fama? bem ruim, assim, que eu não respondo mensagem. Mentira! Verdade, Helder. Mas ó, eu vou explicar agora, Brasil, por que eu não consigo responder mensagem até o fim. O que acontece? Eu vou pra loja, certo? Fico lá fazendo. Daí, as compras ficam por minha... A responsabilidade de compra é minha. Aí eu saio pra comprar. Aí, no meio do trajeto, a pessoa me manda uma mensagem. Só que a pessoa quer que eu responda na hora. E se eu responder enquanto ou eu tô indo ou eu tô voltando, eu nunca mais eu vou lembrar daquela mensagem, entendeu? Porque daí, quando eu chego, eu já tenho zilhões de outras coisas pra fazer. Eu esqueço daquela mensagem que tá lá. Sim. Então, é ruim essa fama que eu tenho, porque é uma fama injusta. Diz uma pessoa que você é tipo antibiótico, né? Então, Você responde, na verdade, assim, dizer que responde, meu Deus. porque às vezes eu como ela respondo responde. mentalmente, Aí eu você acha acho que eu que- respondi e não respondi, Pois entendeu? é, a gente tá aprendendo isso até por osmose, né, querido? Porque eu já tô fazendo isso no Que nem automático igual você. hoje que você estava vindo pra cá, dirigindo, e eu pensei, é tal lugar, ele já sabe como ir, mas você não Mas sabia. só aqui. Então, mas aí pra mim... é uma telepatia. Eu já vou aprender. Ela tá pensando isso. Algumas vezes eu até consigo identificar Então. o que você tá pensando, mas às vezes não, Brasil. É ruim pra mim, então por isso que eu peço para quando tem pedido de encomenda, é melhor mandar no celular da loja, porque tem uma pessoa só para fazer Pra isso, responder. entendeu? Sim. Não é porque eu não quero responder, é porque Sim. eu esqueço. É porque as coisas elas vão acontecendo. É. Além de você ser a responsável pela compra, você que faz os negócios. Então, tem horas que você tá ali, você só bateu o olho, mas você tá ali Exatamente. modelando, você tá fazendo as coisas. Exatamente. Fabiola não é só essa pessoa linda. Não, gente. Ela faz as coisinhas. É. Como que é uma vez que a gente ouviu, Fá, que a gente... Como assim você não vai trabalhar de domingo para fazer o meu produto? É isso também, gente. Brasil, mais uma coisa, Brasil. A gente tem vida depois da confeitaria. E Ele outra tem a família coisa. dele, eu tenho a minha família. E- Então, domingo, geralmente, a gente não trabalha. É. Não trabalha. E às vezes... A gente gosta do domingo para ficar em casa descansando. E uma coisa a gente não mora ali onde a gente trabalha. A E gente as já dormiu pessoas- algumas noites.
Algumas várias, Sim. inclusive, assim. Mas, assim, a gente não mora lá, Brasil. Então, assim, quando a gente marca 2 horas da tarde, por exemplo, é 2 horas da tarde. Porque provavelmente a gente já tem um compromisso É depois. engraçado isso. Até uma coisa pra gente falar, quando a gente marca o horário com a pessoa vai buscar a encomenda na loja. A pessoa marca 11 horas da manhã e às vezes ela aparece para pegar 12:30, 1 hora. E muitas das vezes que a gente atrasa para fazer as nossas entregas É um é porque problema. alguém não foi buscar no horário na loja. Uhum. Então, a pontualidade tem que ser recíproca, né? Sim. Se a gente tem um horário 1 hora e a pessoa marcou às 11, a Porque gente existe marca uma 2 horas. logística, né? Existe Exatamente. uma logística. Porque a gente que entrega tudo. Por quê, gente? Porque a gente não manda. É muito ruim a gente mandar de Uber, de motoboy jamais. A gente não consegue mandar bolo de andar. Então a gente entrega e muitos dos bolos a gente monta na festa. Sim. Então não tem como a gente delegar para alguém, vai lá e entrega esse bolo. Já aconteceu. A minha mãe já ajudou muito a gente, então. A Mas família do a confeiteiro fami- trabalha pro trabalha, confeiteiro. trabalha. Porque e uma coisa é que assim, o confeiteiro parece que não é a profissão. Sim, Você está sendo confeiteiro na hora vaga ou por hobby. Aí é aquele negócio, você não pode fazer, você não pode entregar, é só um bolinho, você não consegue fazer. é só um bolinho, é muito pior do que um bolo grande. Com certeza. Porque é só um bolinho que a gente fica um dia para fazer, que demoraria o mesmo tempo de fazer um Fazer um bolo bolão. grande. Pra fazer um Um bolão. bolinho a gente ganha 50, num bolo grande a gente ganha 500. Então, quando fala assim, é só um bolinho, é como se eu fosse num costureiro e falasse, mas é só uma camisetinha, faz pra mim. É só um E não pontinho. é má vontade, não é de dizer, eles estão de má vontade, não é isso. A gente não deixa nada congelado, a gente não faz, a gente faz Pois tudo é. na hora, então é muito complicado isso. E fora a expectativa, né? Porque Sim. eu comprando um bolo Fabiola 2 confeitaria, eu espero o bolo. Sim. Eu não Aí você vou faz na esperar pressa, como é que você faz um bolo na pressa? Aí a pessoa não vai entender. Foi porque eu pedi em cima da hora. Sim. Porque é só um bolinho, mas eu quero uma pessoa segurando um iPhone numa bicicleta, Sim. suando, com uma camiseta verde, um sapato preto e o dedinho do pé tem que estar meio assim. É sempre assim, é só um bolinho. É só um bolinho. É muito complicado. E papelaria também, a pessoa que quer uma papelaria, o pessoal que faz a papelaria faz super personalizado, então também não dá para ser de última hora. E como a gente tem uma agenda, a gente é tudo tão programadinho para tudo dar certo naquela hora que qualquer pedido que a gente coloque no meio atrapalha tudo. Porque Tudo. é igual quando São você as noites sai. que as pessoas que passam lá na frente da loja e veem a luz acesa às 9 horas da noite, não é porque a gente esqueceu a luz acesa. É porque a gente tá lá. Com certeza a gente tá lá. Então, a gente está trabalhando muitas vezes porque são muitas coisas, mas muitas vezes porque entrou um pedido no meio e aí a gente fica mais corrido para E fazer pela o resto. qualidade, né? Exatamente. A gente não faz um doce, por exemplo, numa segunda-feira para te entregar num sábado. Sim. A gente vai fazer ele o mais Nem fresco modelagem, possível. porque se modelar na segunda para entregar no sábado, chega no sábado, você pode jogar na parede que quebra a parede, não Ou quebra tá descolorido. Ou tá descolorido. Ou tá descolorida. Isso é muito legal. E você é muito hábil com a mão, né, Fabiola? Graças a Deus, né, Helder? Você é boa. Isso é uma coisa que eu escuto também. O pessoal sempre fala assim, Oh! mulher boa. Aí eu falo, mulher boa mesmo. Então me conta de você agora. Ai, meu Já falamos Deus. de você. Tá bom. Você Que começou quer desde saber? criancinha, você já nasceu confeiteiro. Eu já nasci confeiteiro, Sim. Fabiola. Mas como você começou a vender, então? Eu comecei a vender, eu acho que eu tinha uns 17, 18 anos, assim. Eu comecei a vender por intermédio da minha mãe, porque como ela era cabeleireira Leila? ela já tinha o público dela. Então era mais fácil conquistar o público dela do que um público novo. Aí eu comecei a usar isso. Você sabe que tem uma pessoa em São Paulo, um confeiteiro muito famoso, que cobra muito caro para fazer os doces dele. Começou assim também, vendendo brigadeiro para as clientes da mãe? Então, porque era mais prático. Porque Sim. as pessoas falavam assim, eu vou deixar uma festa na mão de um moleque. Sim. Já era complicado naquela época por ser um confeiteiro. E depois ser um moleque de 16, 17 anos. E aí eu comecei a trabalhar nisso com a minha mãe. Deu certo. Mas era naquela época dos kits, lembra? Sim. Que você vendia kit Sim. de tudo.
do convite, a lembrancinha, Sim. vendi um monte, viu, Fabiola? Vendi um monte. Mas depois aquilo não estava mais me satisfazendo, porque aquilo não era o que eu queria a confeitaria. Eu não queria as outras coisas. E aí você foi se profissionalizando. E aí eu fui profissionalizando, mas aí eu comecei a pensar, poxa, é difícil para mim porque eu sou novo, então o que que eu vou fazer? Vou estudar e vou trabalhando em outras áreas e ao mesmo tempo me envolvendo. E aí um dia eu fui alugar um suporte de bolo numa loja que chama Casa e Bela, da Jane Valim, que foi onde eu comecei a me envolver com Juliana Valim e Jane Clay Valim, que fazia as festas tops de Suzano e tal. E aí eu fui fazer um curso de flores com ela. Aí nesse meio tempo eu já envolvi tudo. Já comecei a trabalhar com doce, com flores com ela, vendi o meu produto lá dentro. E aí foi quando de fato eu me encarei na confeitaria. Trabalhei numa assistência médica. Olha aí, a gente tem uma ligação, Coisa menina. louca, né? É esotérico, né? É uma ligação profunda que a gente sim, tem. é É outras vidas, Fabiola. Outra vida, gente. É outras vidas. E aí deu super certo, assim. Aí depois que eu saí, eu falei, eu não vou trabalhar mais em outro lugar. Eu vou assumir a confeitaria. Aí foi quando eu comecei a me dedicar à confeitaria 100%. Comecei a trabalhar com a Juliana por um tempo, também no salão de festa dela. E aí eu falei, é agora. Aí um dia eu fui tomar um café, pumba, achei a loja, a minha cara a loja. Falei, é aqui que vai ser. Lá no Aí, Open Mall. Lá no Open Mall. Aí foi quando apareceu a Dono Bolo. Sim. Que, inclusive, em outubro agora de 2022, vai completar 10 anos Caramba. da marca Dono Bolo. 10 anos, 10 Helder. anos. Da primeira vez que eu... Você era um bebê, né, Helder? Um bebê. Um bebê, Um bebê Helder. gordinho, né, Ele Fabiola? ia Mas eu fazer era um entrega bebê. de... Ai, daquele chapéu, daquela boininha, assim. Mas eu era super conhecido, caramba. É lógico. As pessoas falavam assim, a Fabiola do Muro. Ué, E o eu Helder era da o Helder Boi, da né? Boi, né? É. E era engraçado. Por isso que eu falo que, assim, a gente sempre trabalhou junto. Porque eu ia entregar e as pessoas falavam pra Fabiola, ai, aquele rapaz da boininha já veio aqui. E pra mim falava... É, exatamente. Aí falava isso pra Fabiola. Aí depois, pra mim, falava, aquela tal de Fabiola. Você não conhece? Vem eles... Eu falei, nunca vi mais linda. A desgraçada. Eu falava isso. E aí Mas você não gostava de mim. Por causa do não contexto. Não gostar Você é uma tinha palavra ódio de mim, mas não forte. tem problema. Ranço. Mentira. Ranço. Não. Eu não sei te dizer Eu o meu sei, sentimento por era uma você. coisa. Era uma coisa assim, mas é porque eu evoluí muito com você. Ah, O negócio Helder. de não me importar porque o outro faz ou deixa de fazer aquela mesma coisa que a gente faz, que o sol tá ali brilhando pra todo mundo e tudo bem. Mas eu não senti uma coisa assim, puta que ódio daquela mulher. Não, eu só falava, nossa, que desnecessário ter o nome no No muro. Eu achava o cúmulo do absurdo aquilo. Gente, o muro foi icônico. Que foi icônico. Foi icônico. E Mas o muro eu era não- rosa. Mas eu não tinha. Tanto é que Gente, depois... por que eu pintei o muro Nossa, de rosa, cara? rosa. Que cor é rosa na Não, sua o pior é vida? que a gente pintou a loja de rosa também, mas o verde agora No ficou ódio, muito você mais tá ligado, bonito, né? né? Porque eu odeio rosa. Então, mas ficou ruim mesmo. Ficou ruim. Mas é porque o rosa Mas é a gente cabalístico. amadurece. Estudado, o rosa é mais aconchegante, deixa a mulher mais à vontade. Como o nosso público, 93% é Sim. mulher, a gente fez pensando nisso. Sim. Mas não foi tão legal. Sim. Parece que o nosso amadurecimento... Eu acho que o nosso processo foi ao contrário. Sim. Veio do maduro pro verde. É. Então o verde ficou... O verde ficou lindo. chique. O verde ficou... E ainda a gente não tirou o rosa, porque ainda tem a primavera lá que dá flor rosinha, que então então fofa. dá um equilíbrio. A gente vai ter as peças rosinhas agora e tal. Então tem umas coisinhas E assim. depois que a gente se juntou também, a gente ficou um tempo trabalhando como Dono Bolo e Fabiola, né? Foi. Só depois de uns anos que a gente... Porque foi assim, gente. Deixa eu contar um negócio pra vocês. Bem resumidamente, eu tinha um sócio... Sim. E aí a gente terminou a sociedade e aí eu tive que fechar as lojas. E aí eu fui pra casa, né? Porque até então, assim, foi uma coisa muito repentina. Foi uma coisa do dia pra noite que tudo aconteceu. Por isso que muita gente ainda não sabe ou ainda se pergunta por que a loja fechou. Foi assim, de uma hora pra outra. Foi. Aí eu fui trabalhar em casa. E a gente já se conhecia, né, Fá? Porque a gente já tinha feito aquela festa lá da menina. E aí, a Fabiola falou assim, a Fabiola sempre foi uma pessoa boa. Não no sentido que eu falo, mulher boa. Ela sempre foi uma pessoa boa.
Tanto que aí eu tava em casa e ela me falou, Helder, vem pra cá. Usa o meu espaço e a gente trabalha Juntos, só que juntos e separados. xalalau, só que separados. Aí eu falei, beleza, vamos lá. Aí ele foi numa sexta-feira. Ele falou assim: eu vou Ai, aí. meu Deus, ela Falei, sempre vem. acha que é isso. Ele foi me testar. Mentira. Daí, Aí o ela- Helder, tem, sei lá, 200 cupcakes pra assar, assa aí pra mim. O feitiço O rei virou do contra cupcake. o feiticeiro. E aí deu super errado, porque Vazou transbordou tudo, foi um Ai, horror. foi o ó do Borogodó aquele dia. Mas foi interessante. Aí tudo foi meio que não foi muito programado. Não foi muito não, né? Não foi Nada programado. programado. A gente, em uma semana que a gente estava trabalhando junto, mas cada um na sua, na outra semana a gente já estava junto. Sim, E aí a gente trabalhou por muito tempo como Fabiola Baruffi Sim. e Dono Bolo. sim, Só que aí as coisas começaram a se fundir muito, né, Fá? sim, Tipo, a pessoa pedia pra você, mas quem entregava era Dono Bolo. sim. Aí o meu cliente pedia pra você Até as pessoas não porque entendiam achava que muito. não tava... Ué, cadê Dono Bolo? Sim, E aí era a Fabiola Baruffi que ia fazer, mas quem ia entregar era Dono Bolo. E ao contrário, pediam pra mim, porque era cliente da Fabiola, quem ia entregar, Fabiola Baruffi. sim. Aí a gente foi amadurecendo as nossas ideias, o nosso Jeito de nicho, trabalhar. o nosso jeito de trabalhar. E aí que a gente chegou na 2. E como surgiu a 2 Confeitaria, Fabiola Baruffi? Você lembra? Eu lembro. A gente sempre ia entregar as coisas e o pessoal falava assim, Lá vem os dois. olha lá os dois. É. Ah, chegou os dois. Ó os dois, ó os dois. Aí um dia, quando a gente tava, assim, nem pensando nas coisas direito, 2 Confeitaria. Sim. E rolou. Sim. E aí virou. E essa belezura. a gente fez essa mandala linda, que são fouets, e são 2 fouets de cores diferentes, porque somos dois. Tudo, eu falo. E rosinha. Infelizmente. Eu não gosto de rosa, Fabiola. Não, um dia a gente troca, mas ó, tá tão sutil. Mas ficou bonitinho, Ficou. assim, no geral, assim, no contexto, tudo ficou legal. E essa arte ficou muito legal, esse negócio aí. Vamos contar do Que Seja Doce? Vamos. Como que aconteceu que Seja Doce? Há uns anos atrás, o Helder resolveu ir embora de Mogi. Eu vou embora, vou pegar minhas coisas, vou embora. Vou meter o louco. Vou pra uma nova vida, sei o que. Eu falei, vai, Helder, vai. Mas você E aí? chorou? Chorei. Chorou, porque aquele dia que eu fui entregar a chave no carro, você nem desceu do carro pra falar comigo. Foi na despedida. Foi. Meteu seu óculos escuro e falou, vou no mercado. Tchau, depois a gente se fala. Não Chorando. guarda essa raiva no coração. Não, mas eu não guardo. É porque eu achei bonito, eu entendi. Então, há uns anos... Então, quando ele foi embora, eu liguei pra ele e falei, Helder, eu vou me inscrever no Que Seja Doce, vem embora pra participar comigo. Ele falou, não vou. Eu falei. Falou, ai, não vou, não dá pra eu ir, não sei o quê. Eu falei, Eu então falei tá bom, isso? vou me inscrever. Falou Não. sim, sabe, Helder, ó, aqui. Não guarda isso no coração. Eu guardo na cabeça, não É porque você não tem, né, coração? Você tem uma coisa que bombeia o sangue. Isso, é. Aí ele falou, não vou. Aí eu comecei a me inscrever e o processo era tão longo que eu falei, ai, cara, que preguiça. Acabei que não fiz nada, não dei andamento. Me pediram um monte de foto, eu não mandei. Universo, Fabiola. Foi, Helder. Aí, passado um tempo, ele me ligou e falou, vou voltar. Eu falei, Você não volta, sabe. volta e traz o forno. Não esquece. Principalmente o forno. Traz você não o precisa forno. nem muito. É. E aí ele voltou. E aí, o ano passado, a gente estava sentado trabalhando, e a gente sempre trabalhando e tal, e a gente vendo as coisas, e a gente eu vi uma postagem da Carole. Eu falei, nossa, hoje é o último dia para se inscrever no Que Seja Doce. Falei, ai, Helder, se inscreve aí. Aí eu falei, tá, não quero. Falei, vai, faz agora, vai, para o que você está fazendo e faz a inscrição. E foi assim que a gente se inscreveu. Foi. Que aí você tem mais paciência que eu, você mandou todas as 300 milhões de fotos. E foi muito legal, né, precisava. Bá? Porque a gente fez o quê? A gente se inscreveu no último momento. Foi. A gente se inscreveu num dia, no outro dia eles já ligaram, a gente Foi. passou, tipo, na primeira seleção. Foi. Porque é um processo, gente, não é só simplesmente, vou me inscrever e vou e pronto. Aí a gente passa por entrevista, depois você tem que mandar material. Aí depois que você manda o material, você passa por uma nova entrevista. Sim. Aí você, depois que você é selecionado, você faz exames de... Assina zilhões de contratos. Zilhões de contratos. Sim. A gente tem um contrato com a Globo, né, Tem. queridas? Eu acho chique. Acho chique. Chique. Não se emociona. Né? E aí veio a oficialização
da nossa participação. Sim. Foi no ano passado, foi em 2021 que a gente gravou. Quando que a gente se inscreveu? Em setembro? Outubro? Acho que foi setembro. Eu acho que foi final de setembro, assim. Foi. Porque aí a gente ficou outubro mandando os processos, fotos, os documentos, tudo. Sim. E em novembro a gente tava começando a arrumar a agenda. Sim. Aí bateu aquela ansiedade, mandei mensagem, né, querida? Eu falei, e aí? Tudo bem, sumidas? Como vocês estão? Oi, sumi. E aí a gente falou, né, por conta da agenda, né? Falou, a gente só precisava saber, porque a gente tá mexendo na agenda e tal. Sim. Aí elas foram bem sucintas, falaram assim, o negócio tá acontecendo, tem que esperar. Aí a gente falou, então beleza. Tanto que a gente já tinha até aberto mão, né? A gente falou, deixa abre a agenda e... Abre a agenda e seja vamos meter o louco, quiser, que seja doce. Aí, uma semana depois, mandaram mensagem pra gente falando que a gente tinha sido selecionado. Sim. E aí eles passam mais ou menos o que a gente vai fazer e como vai fazer, Sim. né? E esse ano o formato foi diferente por conta do Covid, né? Sim. Não tinha mais aqueles ilhões de coisas que você já pegava ali no momento para você fazer. Sim. Então a gente teve que fazer uma lista detalhada do que a gente precisava. Sim. De material, até material extra. E o material que a gente ia usar. As frutas do camarim. As frutas do camarim, a lhama, porque a você lhama. é muito específica nessa lhama. Inclusive aqui, gente, aqui no nosso camarim tem uma lhama esperando bem fofinha, porque ela gosta de abraçar a lhama, alimentar ela com frutas frescas. Do bosque e frescas. Porque ela é simples, mas ela é bem específica em algumas coisas. É verdade. Enfim. E aí, o que aconteceu? Passaram pra gente a data. Foi no meio de dezembro. E aí, vamos que vamos. Falei, Nossa, dezembro. cara, Eu falei, Fabiola, não tem nem o que fazer. Vamos, né? O Natal rolando. Rolando, as coisas tudo acontecendo. E a gente ficou 2 dias sem responder celular. Sim, porque foi E é uma coisa muito legal, gente. Assim, você entra na produtora lá. E aí, de repente, eles falam assim, passa o celular. É verdade. Misteriosamente, assim. Foi. E aí você não tem acesso a nada. Nada. Nem com a família, nada. Com zero. Com família, com nada. E internaram a gente num hotel. O dia inteiro era assim, a gente ia gravar as esquetes, aí voltava, já ficava no camarim. A gente não podia sair do camarim. Camarim. Verdade. E como a gente é uma pessoa que é muito fácil, nossa, né, Fabiola? Gente, hiperativa, a gente quer conversar, a gente quer conhecer. Fazer amizade, eles não queriam amizade. fazer amizade. Não podia nem fazer amizade. É horrível. Parecia assim, que era todo mundo assim, não fala com eles. Você falava super simpático, a pessoa fazia assim. E lá dentro as coisas, elas acontecem muita coisa e muito rápido, né, Bá? A gente chegou super cedo lá no dia, ficou até quase 10 horas da noite no primeiro dia. Aí a gente foi pro hotel, chegou no hotel, a gente tinha que ficar preso no quarto. Aí a gente comeu, voltou pro quarto, dorme, porque no outro dia de manhã é a pauleirinha. Mas a gente conseguiu fazer amizade com as meninas, porque nós estávamos em 6 no camarim, mais as 2 maquiadoras. Sim, a gente conseguiu E a gente conseguiu fazer amizade. Só tinha você de menino? Você vê, bendita é os frutos entre as mulheres. Foi muito legal. Foi muito legal. E aí, no segundo dia, que foi a parte mais divertida, né? Foi. Mão na massa. Foi. Foi muito legal. Foi. Aí a gente vai, se arruma. É muito gostoso. Passa um pó, faz um negócio, cabelo, não sei o quê. Como que você quer ficar? Como você quer? Ah, não, vamos assim. Você quer lá. A roupinha impecável. Eu lembro, o Márcio não deixava uma... Me dá a camiseta pra eu passar. Uma dobra. Eu falei, mas gente, minha camiseta tá tão passada. Não tá amassada. Aí ele tirava, vamos lá, naquele negócio. Eles são muito profissionais, gente. São muito profissionais. Foi super legal. E é gente pra tudo. Cada um faz a sua coisa e o negócio funciona super bem. A gente ia gravar... Todo mundo com ponto. Todo mundo com tô ponto, levando assim. Tô levando os dois. A gente precisa de até meio assim, né? Tô levando. E foi muito legal. Aí chegou a primeira prova. A gente conheceu pessoas muito legais. Muito legais. De trás da do produtora, negócio. Por isso que eu acho que a gente sentiu uma coisinha desse pod, né? Sim. De fazer uma coisa meio por trás. E olha que duplo sentido isso, Fabiola. Não. Que horror. Não foi isso que eu quis dizer. Não. Corta produção. Fala. Gente, pode tirar isso daí, por favor. Então, e aí, no segundo dia, que a gente começou a mão na massa o negócio, aí é tudo ensaiado, é tudo marcado, é tudo muito certo. Mas os tempos são reais, viu, gente? São reais. Não, as coisas não tem uma mesmo... coisa, vamos parar agora e conta o tempo depois. O tempo corre exatamente como ele tem que correr lá.
E os 3 jurados são exatamente aquilo que aparece na TV, gente. Exatamente. Não tem nem o que falar, assim, deles. E aí a gente fez a primeira prova, a gente foi super bem, né? A gente ganhou tudo, caras. Foi. A gente ganhou tudo. Foi. Isso porque, assim, tinha tanta coisa tão legal que a gente tinha Poxa, feito. a gente falou muita coisa legal. Que eles mesmos eu fiquei brava o tempo inteiro. Eu não tava brava com aquela cara amarrada. Não. Foi... Você até cantou. A edição. Cantei, Canta dancei. aquela música. Dá uma palhinha. A gente não queria fazer isso. Brilha, brilha, estrelinha. Onde é que você está? E aí, assim, foi engraçado que no primeiro momento que a gente entrou no estúdio, a gente tava com o microfonezinho, mas a gente não sabia o que tava acontecendo e o que acontecia. Porque o formato do programa é exatamente aquele que a gente vê. Eles entram, a gente se apresenta, aí vai cozinhar, eles saem. Então a gente não sabia como estava acontecendo. E a gente conversando, né? Isso aqui, blá, blá, blá. Ai, a gente fala pouco, né, Alder? Que não sei o quê. Ai, mas olha aquilo lá e aquilo lá. Olha aqueles meninos, não sei o quê. O problema nosso é que a gente observa muito. Às vezes as pessoas não entendem isso, que a gente tá observando só por observar. E a gente é aquele meme, né, Fabiola? Porque a gente tá assim, a gente tá olhando as coisas, a gente faz assim, ó. Aí começa a rir. Aí, daqui a pouco, assim, entre uma prova e outra, eles chamavam a gente pra comentar sobre aquela prova, que é aquela partezinha que você vê que a gente fala, ah, foi legal, ou foi corrido, ou foi não sei o quê. Aí a gente chegou pra gravar e o cara pergunta assim, qual que é o seu vínculo com Brilha, Brilha e Estrelinha? Aí a gente fez assim, ué. Eles estavam escutando tudo, né? Escutando tudo. Ainda bem que a gente falou coisas que... Graças a Deus, a gente não falou tão mal de coisas e pessoas, né? E aí aconteceu a primeira prova, a gente passou. A gente aprendeu umas coisas do que seja doce, né, Bah? Do tipo, menos é mais, faz o que você sabe, não fica inventando. Sim. Então a gente já foi meio que preparado para isso, né? Aí a gente fez a primeira prova, deu certo. Não, primeiro a gente ganhou a prova de impressão. Foi. Que a gente levou os macarrons. Sim. Aí ganhamos, e aí já ganhamos vantagem. Sim. Depois foi a primeira prova que a gente montou de sabor. Sim. E, aquela ideia do aviãozinho. Do avião doce, ó. Do algodão doce do aviãozinho, a gente teve ali na hora. Foi. E foi surpreendente. Foi mesmo, Helder. Que a gente pensou, vamos fazer assim a calda. A calda dissolve o algodão doce, que adoça a calda do bolo. E aí vamos colocar um aviãozinho. Sim. Foi super legal. E ali a gente regaçou. Regaçou. Porque o que aconteceu? Essa temporada do Que Seja Doce era Volta ao Mundo em 80 Doces. Então, todos os participantes antes da gente, eles fizeram doces do país. E o nosso era exatamente o bolo decorado, que não era nada daquilo de prova de o doce, a sobremesa e tal, que era o bolo decorado, que fosse bom, era mas pra que fechar, fosse né? Para fechar a Volta ao Mundo em 80 Doces. E foi por bom. isso que foi escolhido o tema, e por isso que só o último capítulo usou a pasta americana, a decoração e tal. E fez uma coisa, né? Foi assim, a gente fez o bolo. Sim. Os outros fizeram doces. Sim. Então, na primeira prova era um, no segundo era outro doce. A gente fez uma coisa só. E aí foi bem legal. Aí chegou aquela prova do doce. Foi o docinho. A gente meteu o louco, né? Ah, mas eu conhecia aquele doce. Sabe por quê? Porque eu já tinha visto pra fazer aquilo. Porque eu gosto muito daquele doce árabe, né? E deu certo, né? Aí a gente ganhou mais uma vantagem. Sim. A gente só foi com vantagem. A gente só foi com vantagem. Mas, de verdade, no último, eu olhei o bolo da Thaís e eu fiquei pensando, cara, ela fez um globo. Porque foi uma baita de uma estrutura que ela fez, né? Foi. Porque a ideia dela era até girar, porque ela colocou um negocinho porque tinha que girar o globo. Então, que ela devia ter levado uma maquininha, como diz, uma maquininha elétrica. Porque daí não tinha aquele negocinho de ficar girando, né? E o negócio que ela teve foi a mesma coisa que a gente teve, foi a dificuldade do algodão doce. Porque o açúcar que veio pra gente no segundo não era o mesmo do primeiro. Então, ele não tava saindo. Sim. Então, aquilo ali dificultou muito. É que a gente percebeu que o açúcar tava errado. Ela não percebeu, ela não conseguiu fazer um algodão doce. Não conseguiu mudar. Aí, o nosso conseguiu sair. E eles falaram tanto do mapa. Ai, o mapa ficou horroroso. Mas, gente, o dela também. Parecia não tinham nada. Era... Roberto Strongo, ele achei falou... ofensivo ele falar Foi isso. mesmo, que o mapa mundi ficou parecendo uma vaca. E ele falou seu bolo queimado.
Safado. Mas eu acho engraçado porque, assim, assa pouco, tá cru. É. Assa o ponto, tá Tá queimado. queimado. Oi? Pois é, aí você fica assim, e aí, o que eu faço? Então, mas foram coisas assim, a gente sabe o que aconteceu ali, mas muita coisa muito legal que aconteceu lá foi editada. Sim. Infelizmente. Pois é. Seria legal a gente ter. Inclusive, a gente falou que eles poderiam até fazer uma edição comemorativa, assim, né? Todo mundo que ganha se enfrenta ali pra ver uma nova coisa. Então foi muito legal, assim, a nossa participação. Aí deu super certo, a gente ganhou o troféu, ganhamos tudo. E a gente voltou super eufórico. Super. E isso era o quê? 8 de novembro, né? Uma coisa assim. Dezembro. E aí, pra guardar isso. Até agora que o negócio foi ao ar. E pra falar pros nossos clientes que a gente não estaria na loja 2 dias de dezembro porque a gente tava fazendo outra coisa. Ah, mas vocês vão aonde? Porque a gente tem muito amigo, né, Helder? Porque a gente tem isso, né, Bá? Alguns dos nossos clientes não são só clientes de bolo. São clientes de várias coisas, várias situações. E aí a gente não podia falar. E aquela euforia de querer mostrar. E o troféu na nossa cara, em casa, o tempo todo. E a gente não podia falar nada. Aí, chegou na semana do programa, a gente recebeu um e-mail e a gente só poderia divulgar aquela foto que eles mandaram no e-mail. E, gente, a gente tirou tanta foto legal, fez tanta coisa legal. Que a gente nunca vai ter acesso, né? Nunca vai ter. E aí a gente só podia divulgar a data, o horário e só. Nem o que participou, como que foi e nada. E aí a gente juntou uns amigos no dia pra assistir, né? Foi muito legal. Foi bem legal. Tomamos um vinho, não sei o quê. E foi bem legal. E aí, a partir daí, gente, é uma coisa, assim, surpreendente, assim. O que eu digo pras pessoas é que, de trabalho mesmo, não impacta tanto a gente. Porque, assim, é nível nacional, né? Mundial. Então, tem muita gente que manda mensagem ainda, eu sou do Acre. Esses dias o pessoal mandou do Amazonas. E o pessoal começa a comentar. Tem gente hoje, um mês depois, falando, eu acabei de assistir e vocês são super legais e blá, blá, blá. Então, é isso que dá uma motivação interessante pra gente. E foi bem legal a nossa participação. Foi ótimo. A gente podia fazer a gente podia participar de outros, né? Com certeza. Quando tiver aí alguma coisa que dê pra gente ir, a gente vai. A gente podia fazer o nosso programa. A gente podia ter os nossos convidados. Os nossos convidados competirem entre eles. É legal também. Joguei no ar. Jogo no ar. Que produção. Legal, né? Gente, isso é um pouquinho do que é a gente. Porque a gente é muito mais do que isso. Sim. Acho que se um dia a gente pode abrir também um dia ou outro pra vem ver como que a gente trabalha. Porque as pessoas podem pensar que é fácil pra eles, mas não é, enfim. É muito legal. E é essa nossa historinha, nossa pequena história. E é o negócio por trás, é a coisa que acontece por trás. Então é isso que a gente quer trazer. A gente fez a gente tá desenvolvendo esse podcast Inclusive, por queridas, isso. Me fala uma coisa. Como que é o nome do nosso podcast? Podló. Podló. É o Podló. Do Pão de Ló. Do Você Pão teve de uma Ló. sacada muito interessante. Não fui eu. Inclusive, assim, esse nome eu preciso agradecer. Foi um amigo nosso, o Carlos Lapic, que sugeriu. E a gente super gostou, assim, do A sonoridade é muito ele boa. mandou vários, viu, Fabiola? Muitos. Tipo, pronto. Bastantão, assim. E ficou muito legal. Diz muito sobre a gente. E aí a gente vai divulgar, a gente vai fazer o canal do Instagram, vai ficar no Instagram, Podló, e vai ficar no YouTube também. Depois, se a gente sentir necessidade de colocar em outros lugares, se a gente tiver audiência, a gente vai colocando em outros lugares. É mais um trabalho de formiguinha, da 2. E aí a gente vai trazer sempre um convidado que vai falar sobre as coisas. A ideia é sem roteiro, o negócio tá acontecendo, assim. Próxima semana a gente já tem uma convidada, a Dani. Nossa, Dani Assessora Ferreira, que ela tem umas histórias muito boas. E aí a gente vai convidando outras pessoas pra gente ir conversando. E a gente vai convidar pessoas, gente. A gente não vai convidar Se gente você que trabalha, faz um docinho e tem uma história boa pra contar, manda mensagem pra gente. Vem em nós. A gente te quer. Vem em nós, que a gente quer você.
Que bom, Fabiola, Helder. foi um prazer Foi um te prazer. conhecer, te entrevistar. Olha, foi. Eu quero ser seu amigo. Você quer ser meu amigo? Eu quero ser sua amiga. Fica... Vamos fazer um churrasco lá em casa? Vamos. Então demorou. Aliás, você reformou sua casa. Tchau, gente. Eu tô esperando, viu, gente? Porque, ó... Não, eu vou te fazer um jantar lá em casa. Pois é, que no dia que eu fiz você não pôde ir, hein? Beef Wellington. Eu falei, tô esperando. Ó, a carne já dobrou de preço Tchau, e gente, eu não acabou fui. o horário. Corta. Tchau. Gente, é isso. Foi um prazer, beijo. viu? Uma beija, queridas. Tchau.